Bom, então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é utilizando aqui os três métodos, tá? O while, o do while e o for, tá? Vai ser uma tabuada, tá? Então nós sabemos que a tabuada nada mais é do que um exemplo, a tabuada do 2, tá? 2 vezes 1, 2 vezes 2, tá? E assim vai indo, tá? Então, olha, o 2, ele, ele vai sempre repetir aqui na tabuada do 2. E aqui o 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai. Porque essa é a tabuada do 2. Se nós fôssemos fazer a tabuada do 3, tá? Então aqui, ó, tá aqui tabuada, tá? Se nós fôssemos fazer a tabuada do 3, o 3 ele ficaria repetindo, tá? E o então o 3 ficaria repetindo e esse número aqui ele ficaria andando, tá? Uma forma aí de explicar para vocês aí bem fácil como ficaria. Só que eu posso pedir para vocês, né? Olha, faça para mim a tabuada do 2, tá? Ou a tabuada do 3. Enfim. Então nós abrimos aqui o código de bloco, o code block, né? Vamos lá, new, file, C++ source, next, next. Vou salvar aqui. Ai, deixa eu ver onde que eu vou salvar isso aqui. Vou salvar na área de trabalho, programação, C++, tabuada 1, tá? Bom, eu vou copiar o código aqui, pessoal, de outro, pelo menos aquele, né? Pelo menos a raiz aqui do código, para eu não ter que ficar digitando, né? Aquilo lá é bem simples. Ai, perdão. Return 0. Bom, isso aqui que nós temos é a base de todo o programa em C++, né? Temos aqui a adição das bibliotecas, temos aqui o Zing Namespace std e temos aí a função main, tá? Então vamos lá, vamos fazer a tabuada do número 2, tá? Então eu vou fazer primeiro com o for, tá? Opa. Então eu sempre uso Ctrl espaço, tá? For. Essa declaração de variável, pessoal, ela pode ser tanto dentro quanto fora, tá? Se eu declarei o int lá fora, então aqui dentro eu faço int i começa com 1, enquanto o i for menor ou igual a 10 e vai andando de i++. Observe que aqui também, olha, eu abro a chave e dou um enter, tá? Ó, eu abro a chave e dou um enter, ele já dá o enter aqui, o espaço para eu digitar aqui dentro. Então tudo que está aqui dentro vai se repetir, tá? Então vou usar o cout aqui, tá? Cout. Aqui eu vou imprimir, tá? Então eu vou fazer a tabuada do 3, pode ser 3. Tá? Então vou colocar até entre parênteses. 3, tá? Por que entre parênteses? Tá? Vezes. Porque tudo que eu coloco entre parênteses é o que vai ser escrito, tá? É o que vai ser impresso. Vezes i, tá? Entre parênteses agora que vai ser impresso. É igual. E aqui eu vou criar uma variável só para ficar passo a passo aí, tá? Não ficar um passo só e às vezes vocês não entenderem. Então o cálculo recebe o 3 vezes o i, tá? Então esse i aqui, pessoal, ele vai ser esse aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então ele vai do 1 ao 10, tá? E aqui ele imprime o cálculo, tá? Então, vamos rodar aí para a gente ver se vai funcionar, tá? Então eu salvo, executo, né? Compile e executo. Olha que soroba que imprimiu, tá? Ele foi imprimindo aqui, olha,
de fato ele imprimiu, tá? 3 vezes 1 igual a 33. Aliás, igual a 3. E ele já emendou. 3 vezes 2 igual a 6. 3 vezes... Então, o que a gente faz? Aqui no final do cálculo, a gente vai lá e concatena, tá? Isso aqui se chama concatenação. Quando eu vou juntando variáveis com textos. E coloco um barra N. Agora, quando eu executar, a conversa já mudou, né? Agora ficou bem mais simples aqui, tá? Eu fechei sem querer. Tá aí, pessoal, tá? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, tá? Só que, pensem comigo, eu poderia pedir para vocês o seguinte, pessoal, faça para mim em uma prova ou em algum exercício, tá? Façam para mim o exercício da tabuada do 1 ao 10, tá? Do 1 ao 10. Então, essa é a tabuada do 2, essa é a tabuada do 3, aí teria a tabuada do 4. Então, nós teríamos que usar duas estruturas de repetição. Uma para percorrer esse número e a outra para percorrer este outro número, tá? Então, teria aqui as 3 aqui, aí teria o 4, tá? Onde isso aqui tudo valeria um 4. Aí a 5, a 6, a 7, vocês entenderam, né? Então eu preciso de duas variáveis e dois for, tá? Um para percorrer esse e outro para percorrer esse. Então vamos lá. Deixa eu ver quanto tempo deu aqui. 6 minutos de explicação, tá? Então eu poderia fazer outro for, tá? Esse aqui eu não estou calculando o segundo número. Então eu faço um for. Vou dar outro nome aqui para a variável, tá? Vamos chamar de J. J é igual a 1. Quando J for menor igual a 10, J mais. Vem aqui e abro, tá? Então, se esse aqui é o primeiro, esse aqui tem que estar dentro, tá? Porque a tabuada do 1 não é vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, depois tabuada do 2, vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, tá? Então, essa tabuada aqui, ela vem para dentro, tá? E aqui, no lugar do 3, é o J agora, tá? Então, aqui eu tiro e aqui fica J X, porque nada mais eu fiz do que substituir. Então, nós tínhamos aqui o I representando esta coluna. E agora nós temos o J representando esta coluna, tá? E para ficar bem legal, eu vou agora dentro do primeiro for, agora vocês vão entender a diferença de deixar qualquer comando dentro do primeiro for ou dentro do segundo for, tá? O primeiro for, pessoal, ele vai rodar uma vez. Esse aqui vai rodar 10 vezes, porque ele vai do 1 ao 10. 10 vezes dentro desse. Dentro do J, tá? Então, aqui dentro, eu vou colocar Cout, tá? Imprimindo a tabuada do J. Beleza? E tem que colocar o barra N para não ficar aquela injúria. Beleza? Diminuir aqui um pouquinho o código. Tá lá. Tá? Imprimindo a tabuada do J. Aí aqui dentro ele vai fazer 10 vezes. O J vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Vamos executar aí para a gente ver. Olha agora como que ficou. Imprimindo a tabuada do 1. 1 vezes 1, 1 vezes 2. Tá? Eu vou até mudar aqui o jeito de... Tá? Para vocês aí entenderem, ó. Olha lá. Imprimindo a tabuada do 1, tá? Então tá lá. 1 vezes 1 vezes 2 vezes 3. Depois, tabuada do 2. 2 vezes 8, 16, tá? Tabuada do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9 e do 10,
tá? Lembrando que o J está controlando o primeiro número e o I o segundo número, tá? Então vocês observem que somente quando muda o primeiro número é que sai um escrito. Imprimindo a tabuada do 10, aí mostra o 10. Por que isso, pessoal? Justamente pelo fato... Deixa eu mudar aqui a tela. Isso. Justamente pelo fato de que, olha, nós temos o primeiro for e o segundo for. E se eu colocasse isso aqui dentro do segundo for, só para vocês entenderem, tá? Dentro do segundo for, vou executar. Olha lá como que ficou agora totalmente fora de contexto. Deixa eu olhar aqui como que vocês estão enxergando, tá? Vou mudar aqui o compartilhamento para vocês enxergarem. Quando eu coloquei dentro do segundo for, ele ficou desta maneira aí, tá? Imprimindo a tabuada do 1, 1 vezes 1. Imprimindo a tabuada do 1, 1 vezes 2. Imprimindo a tabuada do 1, 1 vezes 3. Olha aí, não ficou uma tabuada funcional, tá? Então aqui, pessoal, nós utilizamos dois for, um dentro do outro. Beleza? Tá. Professor, qual que é a diferença agora do for e do while, tá? Então eu vou gravar esse código aqui. Aliás, depois eu coloco aí em algum repositório que dê para vocês baixar aí, tá? Vai estar no vídeo aí também, tá? Então esse aqui é a tabuada 1, beleza? O que mudaria se eu fosse fazer isso com um for, tá? Então vamos lá, novo, C++, tabuada, vou colocar underline 2 para não dar um erro aí, tá? Select, repeat, não quero, não é novo que eu coloquei? Novo file, eu acho que eu coloquei errado, vamos lá. Criar um novo arquivo, C++, não, tabuada, underline 2, que agora nós vamos trabalhar com while. Bom, vou vir aqui e vou copiar, tá? O principal aqui, tá? Dentro do main aí eu apago que eu vou começar o novo código. Então vamos lá, eu sei que temos duas variáveis, tá? Então temos o i e o j, beleza? E deixa eu ver o que mais que nós temos lá na outra. O i, o j e o cálculo, tá? Esse j aqui eu não preciso nem... Não, eu vou criar em cima mesmo, para não confundir a cabeça de vocês, tá? Bom, eu preciso dar um valor inicial para o i, porque o i não vale nada, tá? Então, i igual a 0, e j, eu não preciso dar um valor para ele por enquanto. E eu faço a seguinte pergunta para o while. Enquanto o i for menor que... Tá? Então, o i eu vou começar com 1, tá? Tabuada do 1. Enquanto o i for menor igual a 10, faça, tá? Essa é minha pergunta, tá? Aí eu vou fazer o quê? J recebe 0. Por quê? Agora eu inverti, tá? Para não ficar difícil para vocês, vamos deixar igual ao outro, tá? Enquanto o J vai valer o primeiro e o I vai valer o segundo. Bom, a tabuada do 1, depois a tabuada do 2. Quando eu entrar na tabuada do 1, o I ele vai percorrer do 1 ao 10. Então, todas as vezes que eu mudar o J, o I precisa zerar. Tá bom? Enquanto o I for menor igual a 10, tá? Não é 0 também, é 1. Eu estou acostumado a trabalhar com vetor, por isso que eu sempre coloco 0 aí, beleza? Então, enquanto o I for menor ou igual a 10, aí aqui eu vou dar o comando de imprimir, tá? Cout. Eu vou até copiar, tá, pessoal? Para não estender aí muito o vídeo, beleza? Deixa eu voltar esse aqui, né? Cout ali fora. Vou mostrar aqui o cálculo. Vou copiar aqui o cálculo e a impressão, tá? Para não ficar muito repetitivo, tá? Então, nada mais é do que o i vezes j, o cálculo. Cout o primeiro cálculo vezes o segundo número é igual a cálculo. Barra n para pular a linha.
Vamos executar. Olha lá que legal, tá? Esse é um dos grandes perigos do while, tá? O que está acontecendo aqui? Ele está imprimindo 1 vezes 1 sem parar. Esse é o grande diferencial aí do for. O for, como ele pede 3 parâmetros em cima, eu sou obrigado a colocar o valor inicial, a condição e o incremento. O while, ele tem a condição e o valor inicial em cima. Porém, se eu esquecer de colocar o incremento, dá esse erro. Ele nunca vai deixar de ser 1, tá? Por quê? Em que momento aqui que eu falei que ele iria deixar de ser 1? Tá, ó. J igual a 1, enquanto J for menor que 10. I igual a 1, enquanto I for menor que 10. Tá? Então, como eu não expliquei, então o que eu tenho que fazer? Dentro de cada while, eu preciso colocar J++, tá? Aliás, aqui dentro é I++, perdão, tá? Não quero confundir vocês, tá? No while, a qual eu faço a condição do I, eu vou lá e coloco I++. E aonde eu encerro o while, olha, observe sempre quando eu clico aqui no final da chave, ele vai mostrar onde está fechando a chave. Então aqui dentro eu preciso colocar o incremento do J, porque é o J que eu estou perguntando aqui. Tá? Então aqui eu venho e coloco J++. Agora sim ele vai andar de acordo. Vamos imprimir. Agora já imprimiu. Tá? Só que ele não deu aquele texto lá. Aonde eu devo colocar aquele texto? Imprimindo a tabuada do 1, imprimindo a tabuada do 2, imprimindo a tabuada do 3. É dentro do primeiro while. Porque o primeiro while vai repetir o primeiro número. E é somente quando muda o primeiro número que a gente imprime em qual tabuada nós estamos imprimindo, tá? Então eu vou vir aqui e vou copiar novamente, tá? Tá lá, ó, dentro do primeiro while, ou pode ser aqui em cima, enfim, tá? Aqui não vai mudar muita coisa, olha. Logo na hora que ele entrar dentro do while, ele já vai imprimir, imprimindo a tabuada do J. Executando. Tá lá, imprimindo a tabuada do 10, imprimindo a tabuada do 5, imprimindo a tabuada do 1. Beleza? E o que mudaria disso tudo, tá? Se eu apenas quisesse agora mudar para o do while, tá? Então esse aqui é o while. Vamos lá. Novo, file, source, C++, next, seleciona tabuada underline 3. Finish. Vou colar. O que mudaria, pessoal, era isso aqui, olha. No lugar do while, eu coloco o do. E na onde fecha a chave do do, eu coloco o while, tá? Então ele faça enquanto J for menor ou igual a 10. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Vou lá e colo embaixo. Tiro, né? Eu esqueci. Copiei tudo, pessoal. Para ficar bem mais fácil para vocês, ó, só não copia a chave. Coloco o do e embaixo você coloca o ponto e vírgula, né? O while, enquanto i for menor que 10. Vai imprimir a mesma coisa? Já executei, tá? Tá lá, ó. Imprimindo a tabuada do 10, tá? O que muda, galera? Ah, professor, mas qual é a diferença entre o while e o do while? O while, pessoal, vamos lá, ó. Agora eu vou colocar aqui, olha, na parte de baixo eu vou colocar assim, ó. Enquanto o J for menor ou igual a 0. Tá? Então, se o J começou com 1 e é para ele repetir enquanto o J for menor ou igual a 0, tá? Ele não vai imprimir nenhuma vez, tá? Porque ele já começa com 1, né? Na teoria seria isso. Esse é o do while. E agora eu vou mostrar com o while, tá? Ó, enquanto o J for menor ou igual a 0. Então, os dois, tá? Os dois está menor ou igual a 0. Vou executar o while. Olha o que ele imprimiu. Não imprimiu nada. Por quê? Ele já faz a pergunta antes de começar a repetir.
J começa com 1. J é menor que 0? Não, ele nem começa a repetição, tá? E na tabuada? J começa com 1. Primeiro ele faz, depois ele pergunta, tá? Então vou executar aqui o do while. Tá vendo que ele mostra a tabuada do 1? Essa é a principal diferença, pessoal. O while, ele apenas pergunta para executar. O do while, ele faz para depois perguntar se é para repetir, tá? Então essa aí é a principal diferença. Eu vou dar um Ctrl Z aqui, tá? Para deixar da forma funcional. Opa. Vou voltar lá para 10. E esse aqui também. Opa. Voltei para 10. Beleza, pessoal? Então, olha, esse vídeo aí vai estar no YouTube para vocês, tá? Dá uma estudada aí.